Capítulo 1, versículos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarse. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos abençoa, nos instrui nessa manhã, que nós possamos contemplar Tuas maravilhosas verdades, entender o cerne, o objetivo do livro de Jonas para as nossas vidas, aquilo que Tu quis passar para o Teu povo. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Jonas, ele é muito mais do que a história que a gente conhece de um homem que é engolido por um peixe, que na verdade ninguém sabe se era um peixe ou era uma baleia, qual a espécie desse peixe. E o livro ele não faz questão de mencionar isso, não é esse o objetivo. Na verdade, esse livro de Jonas, o foco dele não é de fato o profeta, mas é o próprio Deus, a própria vontade do Senhor, como Ele decreta todas as coisas, como Ele é poderoso e como nós não podemos fugir da sua vontade. Na literatura hebraica, o livro de Jonas é chamado de livro espelho. Ele é um espelho, ele é um reflexo quando nós vemos as atitudes de Jonas e comparamos com as nossas atitudes. Na verdade, o objetivo do livro é mostrar que nós somos Jonas, que muitas vezes nós somos como Jonas. O livro de Jonas é mencionado pelo próprio Cristo. A passagem ali dos ninivitas e a comparação que Cristo faz a Jonas passar 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim como ele estaria no ventre da terra, quando ele fala isso aos discípulos. Muita gente acha que o livro de Jonas é uma lenda, é um mito. O livro de Jonas é uma parábola, é uma metáfora, não aconteceu literalmente. Na história grega, os historiadores ali da Pérsia, eles zombavam da história de Jonas. E existem algumas histórias, alguns contos históricos que se parecem com a história de Jonas. A história de Perseu, que liberta Andrômeda da barriga de um monstro marinho. A história de Hércules, que destrói o ventre de outro monstro marinho para salvar Alcione. E escritores pagãos, como Porfírio e Juliano, eles de fato zombavam da história de Jonas, eles zombavam dos judeus, e eu não acredito que vocês creem na literalidade da história de Jonas. E o triste pensar é que muitos teólogos, eles também não acreditam na literalidade da história de Jonas. Eles dizem assim: olha, não tem como você engolir algumas coisas. Primeiro, como é que um peixe engole um homem? Não só engolir, mas esse homem sobreviver 3 dias na barriga desse peixe e depois o peixe vomitar e ele está vivo ali, pronto para pregar numa cidade. Depois, algo mais difícil ainda é uma cidade inteira se converter. E logo Nínive, que era uma cidade composta por assírios, homens perversos. Como é que uma cidade inteira vai se converter? Principalmente da forma como Jonas pregou. Jonas, ele pregou uma frase, ele pregou breve ali, resumidamente. Ele não pregou o plano de salvação, os 5 pontos do calvinismo. Ele pregou ali uma breve frase e toda a cidade se converteu. Isso é meio ilógico. Outra coisa é uma planta que nasce de um dia para o outro, sobe, forma uma ramada e no outro dia morre. Isso não parece um conto tanto racional.
E outro questionamento é a poesia que Jonas faz dentro da barriga do peixe. O capítulo 2, que nós vamos ver hoje também, é uma poesia, a estrutura muda, principalmente quando a gente pega a nossa Bíblia aqui, a gente vê que a formatação do capítulo 1 é uma e a do 2 é diferente, porque é uma estrutura ali de literatura, de poesia hebraica. E essas coisas têm levado muitos estudiosos a acreditar, não, o livro de Jonas é uma lenda, o livro de Jonas é um mito. E veja, para nós não existe nenhuma dificuldade no Deus que nós cremos e no Deus poderoso que nós cremos, não existe nenhuma dificuldade em crer que todas essas coisas aconteceram. Não é um problema receber o livro de Jonas como um fato histórico. O problema das pessoas que não acreditam no livro de Jonas não é com Jonas. O problema dessas pessoas é com Deus, porque se a Bíblia existe, se nós lemos as outras histórias na Bíblia, nós podemos comparar com o livro de Jonas e isso ser completamente normal. Dá para aceitar facilmente os milagres no livro de Jonas. Qual é a dificuldade de Deus em fazer um peixe engolir um homem? Qual é a dificuldade de Deus em fazer com que toda uma cidade se converta, se ele decretou isso? Qual é a dificuldade de Deus de fazer uma planta nascer e morrer no outro dia? Qual é a dificuldade? O livro de Jonas, ele apresenta Deus como Criador, como um Deus que controla tudo, inclusive pagãos e homens de Deus, que estavam desobedecendo a Deus nessa ocasião. Qual a diferença e qual a dificuldade entre um homem engolir um peixe e um homem andar sobre as águas para Deus, e o homem ressuscitar dos mortos, e o homem abrir os olhos e era cego e passar a enxergar, ou um homem colocar um cajado no mar e ele se abrir no meio? Deus é Deus e Ele é poderoso. Se eu acredito na inerrância das Escrituras, eu acredito na literalidade do livro de Jonas. E é interessante porque, veja, é claro que Jonas ele não pegou um bloquinho e ele escreveu uma poesia dentro da barriga do peixe. Existe uma oração que Jonas faz dentro da barriga do peixe, e fora e dentro, na verdade. Enquanto ele estava no mar, ele começa a oração e ele termina dentro da barriga do peixe. Esse é o capítulo 2. E aqui depois existe é claro que uma formatação, algo que vai adaptar, né? Jonas não estava ali relatando o que foi escrito dentro da barriga do peixe, ou na hora que isso aconteceu. Então é claro que isso aqui é adaptado após todo o ocorrido. E além disso, existem indícios da historicidade de Jonas no Antigo Testamento. Por exemplo, o 2 Reis, capítulo 14, fala de um profeta chamado Jonas, filho de Amitai, que profetiza que Israel seria livrada do domínio assírio. Outra evidência da existência do profeta Jonas. Existem muitas garantias de autenticidade. E só para a gente ter isso não é uma evidência cabal, nós acreditamos na inerrância das Escrituras por vários outros motivos, mas existem papiros e cópias da história de Jonas, várias cópias muito antes do nascimento de Cristo, muito antes da vinda de Cristo, enquanto que as histórias de Homero, que as pessoas acreditam tanto que foi Homero que escreveu, a mais antiga delas datam séculos 5 depois de Cristo. Então, se você for alegar que uma copiou a outra, né, que essas histórias semelhantes copiaram, que as histórias da Bíblia foram cópias dessas histórias de Homero, é muito mais provável que seja o contrário, pela antiguidade desses relatos. Até a própria evidência histórica, ela já prova a autenticidade da história de Jonas.
Jesus, ele vai se referir ao livro de Jonas como um livro histórico, porque Cristo vai dizer assim, que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele estaria no ventre da terra. Ele pega o livro de Jonas e ele coloca como um fato. Não, isso de fato aconteceu. E não me admira o fato, irmãos, de Jonas não querer pregar em Nínive. Jonas recebe, essa ordem de Deus, versículo 2, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Não era comum um profeta de Israel não pregar para o povo de Israel. Como é que Deus está me mandando pregar para os gentios? No Antigo Testamento isso era meio estranho, mas a ordem de Deus é direta. E a raiva que Jonas sentia dos ninivitas, não só Jonas, mas o judeu em si. Nós acreditamos que Jonas foi um homem temente a Deus. Nós acreditamos que no momento ali de grande dificuldade ele reconhece o pecado, ele vai pedir para ser jogado ao mar. Então é um reconhecimento ali do pecado de Jonas. Essa oração de Jonas não é uma pessoa que não é crente que faz, é uma pessoa de fato ali que entende, que conhece a Deus. Mas Jonas lutava com uma raiva, e Jonas lutava com uma ira muito grande no coração dele. Ele tinha raiva dos assírios, ele tinha um rancor muito grande, e Deus sabia disso. Tanto é que na primeira vez que ele ouve, ele faz literalmente o oposto que Deus manda ele fazer. Ele manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Tarsis é o oposto. Ele vai fazer o oposto porque ele está lutando com isso. E os assírios, eles eram cruéis em guerra. E além do mais, eles estavam prosperando nessa época. Eles já tinham dominado alguns territórios que eram dos judeus. Os judeus não gostavam do pagão do modo geral, mas dos assírios eles tinham um rancor especial. E o que era Nínive? Nínive era um grande centro dos povos assírios. É a mesma coisa, irmãos. Pedir para Jonas pregar para os ninivitas é você chegar na Segunda Guerra e pedir para um judeu pregar para os nazistas. Olha, já que você está aí nesse campo de concentração, pega a Bíblia e começa a pregar para os guardas aí do campo de concentração que matou seus familiares, que matou seus conterrâneos. Como é que um judeu ficaria nessa situação? O livro é um desafio para nós, porque nos pergunta: nós somos como Deus, nós somos perdoadores, nós somos amorosos, ou nós somos como Jonas? Veja, o livro termina propositalmente com uma pergunta, e essa pergunta não é respondida. É muito interessante isso. Por exemplo, capítulo 4, versículo 11, acompanhe. E você acha que eu não deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É interessante porque ele está dizendo, olha, Jonas fica com raiva, fica irado porque Deus mata a planta que ele fez nascer no dia anterior. Ele diz, você está com a compaixão de uma planta que você não fez nascer, que você não criou, que você não tem nada a ver com ela, e agora eu não posso ter compaixão daqueles que eu criei, da cidade de Nínive? Será que eu não posso ter essa compaixão? E a resposta, e o livro acaba aí. E lá existem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Existem alguns comentaristas que dizem, olha, ele só está falando das crianças. Nínive tinha muito mais gente. Nínive tinha quase meio bilhão de pessoas. E aí outros falam, não, isso aqui é 120 mil mesmo. É pessoas que elas não, sem Deus, elas não tinham conhecimento de nada sobre Deus, sobre a verdadeira fé. E aí não importa se eram 120 mil pessoas ou quase meio bilhão,
E o que importa era que era muita gente. Será que eu não posso ter compaixão dessas pessoas? Você vai me tirar esse direito de eu ter compaixão das pessoas, Jonas? Essa é a pergunta que Deus faz. E entenda, Jonas estava em Israel nesse momento, e só para ele ir a Nínive, ele precisava cruzar ali uns 800 quilômetros. Ele não estava perto de Nínive. Ele estava ali perto de Jope, que é justamente o porto onde ele vai pegar o barco para Tarsis. Era um porto ali dominado pelos fenícios. O barco que Jonas pega era um barco fenício, um barco enorme, um barco de grandes mercadorias, porque os fenícios eles se localizavam em cima de Israel. E eles não tinham uma terra fértil, era uma região montanhosa. Então a forma de sustento do fenício era no mar. Eles eram o frete do mundo antigo. O fenício era o que levava a sua mercadoria para outro lugar. Eles dominavam o mar Mediterrâneo. Então eles eram muito experientes no mar. Eles tinham navios enormes. Eles inovaram os barcos da antiguidade. Então eles tinham muita experiência com isso. Jonas vai para Jope para ir para o oposto, para se livrar da ordem do Senhor. Só em ele ir para Nínive, ele tinha que cruzar 800 quilômetros. Ele vai para o oposto. Veja, qual é a fala de Deus aqui? A maldade de Nínive subiu até mim. Eles chegaram a um ponto que agora, em vez de Deus dizer assim, eu vou destruí-los, Deus diz assim, eu quero que você fale lá. Fale contra a cidade. Você vai pregar um sermão de exortação. Você não vai pregar um sermão de tranquilo, não. Você vai pregar um sermão de exortação. Você vai falar contra a cidade. Jonas, o que é que Jonas vai entender aqui, irmãos? Que não existe livre-arbítrio. Né? É isso que Jonas entende. Ele entende isso às duras penas. Ele entende isso na barriga de um peixe. Mas ele vai entender. O que é que Jonas vai fazer? Vai exercer seu livre-arbítrio e vai desobedecer a Deus. Jonas diz, você vai pregar. Deus diz, você vai pregar. E ele diz, não vou. Eu sou livre. Eu vou para o caminho oposto. Versículo 2. Dispõe-te e vai. Versículo 3. Jonas se dispôs para fugir. Jonas revigorou as energias para desobedecer a Deus. Veja, não fica claro agora, porque Deus diz assim, prega contra, né? Você diz assim, Deus vai pregar uma punição, depois vai destruir os ninivitas. Mas não fica claro agora no capítulo 1, fica mais claro no capítulo 4, que Deus, que Jonas conhecia tanto Deus, que Jonas sabia, Deus vai salvar esse povo. E eu sou o mecanismo de bênção para salvar esse povo. Eu não vou fazer parte disso. Se Deus quiser, ele mande outro. Eu não vou fazer parte disso. A probabilidade aqui de Deus... Por que Deus quer que eu, profeta, vá pregar para outra nação? Ele quer salvar esse povo. Eu não vou compactuar com isso. Eu não vou fazer parte disso. E tem gente assim, irmãos. Tem gente que é seletivo. Deus me alcançou, mas eu acho que fulano não tem meio que um perfil de crente, né? Não tem muito a ver fulano na minha igreja, né? A gente é seletivo como Jonas. Não, esse povo, essa nação, esse tipo de gente, Deus não... Eu conheço pessoas que eu dialogo, eu converso e diz assim, não, daquela região não vai ninguém para o céu. Porque aquele povo, porque aquele tipo de gente, porque aquela raça toda, generalizando, odeia o Senhor. Como se Deus abrisse um mapa geográfico, ele fizesse um contorno e disse, não, nessa região ninguém vai me adorar. Não tem como, eles não tem como eu fazer nada. Tem pessoas que são assim, como Jonas, são seletivas. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Como eu disse a vocês, quem estava aqui eram fenícios.
O menor barco fenício cabia basicamente umas 200 pessoas. Não era o barquinho de pesca que Jesus estava dormindo. É muito diferente aqui. Aqui eram barcos enormes que tinham grandes mercadorias. Veja, olha o ponto, né, do medo aqui. Então os marinheiros ficaram com medo, versículo 5, e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Veja, se eu trabalho com frete, eu estou no navio que cabe no mínimo 200 pessoas, e eu chego ao ponto de jogar toda a minha mercadoria no mar, é porque essa não é uma tempestade comum. É porque agora não tem mais negócio de mercadoria, frete, trabalho, emprego. Agora ou eu vou sobreviver ou não vou. Eu tenho que jogar tudo que está aqui para o barco ficar mais leve. Agora o que conta é a sobrevivência. Estavam todos desesperados. Eles eram politeístas, os fenícios. Eles tinham muitos deuses, e principalmente deuses do mar, porque eles trabalhavam com isso. Alguém, veja como Deus trabalha. Alguém colocou isso na cabeça. Na verdade, todos os marinheiros colocaram isso na cabeça. Por que eles colocaram isso na cabeça? Que alguém talvez fez alguma coisa para que essa tempestade acontecesse. Por que eles tiveram essa ideia? E cada um começou a clamar ao seu Deus. Será que fui eu? Será que eu fiz aquilo? E agora meu Deus está com raiva e essa tempestade veio? Deixa eu orar aqui para ele. Deixa eu pedir perdão a ele. Todos estavam com essa ideia fixa na cabeça. Quem será que pôs essa ideia fixa na cabeça deles? Alguém fez alguma coisa. E porque alguém fez alguma coisa, algum Deus lançou essa tempestade. Não tem sentido. E veja como a atitude de Jonas destoa do que eles estavam fazendo. Nós vamos morrer, estamos desesperados, todo mundo rezou ao seu Deus. Versículo 6. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Como é que todos estão desesperados, rezando ao seu Deus, e tem uma pessoa dormindo? Como se soubesse o que estava acontecendo? Como se soubesse o motivo daquela tempestade? Estava ali, é uma atitude suspeita. Por que você está tão tranquilo? A gente vai morrer. O capitão mandou a gente aqui orar ao seu Deus. Quem é o seu Deus? Comece a orar a ele. Você fez alguma coisa errada? Por que você está dormindo? Por que você está tranquilo? Entenda como Jonas desceu. Quando a gente desobedece a Deus, é só ladeira abaixo. Ele desceu de Samaria para Jope, de Jope para o navio, do navio para o porão, do porão para o mar, do mar para a barriga do peixe. Se eu desobedeço algo que Deus determinou para a minha vida, eu só vou descer. Jonas dormia profundamente. O capitão, versículo 6 do navio, se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O que é que o capitão queria? Ele queria acabar com todas as possibilidades, ele queria que todos orassem, que todos pedissem perdão. Olha, eu tenho um descrente aqui, chamando o profeta para orar. É uma situação vergonhosa. Muitas vezes acontece, a gente comete um pecado e um descrente vem exortar a gente, biblicamente, sem ele nem saber. Seja uma alteração do trânsito, seja alguma atitude que a gente fez errada no trabalho, e o descrente diz assim: você não era crente? Né? Você não dizia, você não é daquela igreja tal? Por que você faz isso? Você sabe que isso é errado, né? É exatamente isso que acontece com Jonas aqui. Ele é um profeta, e ele está sendo exortado por um capitão fenício politeísta, que não tem noção e não conhecia até aquele momento o Deus de Jonas. Versículo 7, os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes.
para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Eles faziam isso, né? A prática de lançar a sorte, mas não só o povo pagão fazia isso. No Antigo Testamento, o povo de Israel também fazia isso. Existia na estola sacerdotal 2 pedrinhas, que eram como se fossem dados ali, o Urim e o Tumim, e algumas coisas que eles queriam saber da vontade de Deus, eles lançavam sorte, eles lançavam o Urim e o Tumim, e muitas vezes Deus falava através disso. Essa era uma das formas de Deus falar no Antigo Testamento. Ele falava diretamente, ele falava por um anjo, ele falava em sonho, ele falava pelo Urim e Tumim. Eles oravam e lançavam o Urim e Tumim. E os marinheiros, eles vão ter essa mesma prática, e Deus vai usar essa prática para falar. Deus usou esse sistema para apontar Jonas. Lançaram sorte para descobrir quem é o culpado desse mal. Vamos lançar sorte. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. É justamente o responsável. É por causa dele que tudo isso está acontecendo. E em seguida começou o interrogatório, versículo 8. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? Então, todos começaram a ficar desesperados e o interrogatório ali foi pesado. Versículo 9, Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É interessante, esse era um cumprimento entre o povo de Israel. Quando um povo pagão perguntava qual era o seu Deus, ele dizia assim: eu adoro a Deus, Criador do céu e da terra. Porque essa expressão céu e terra, no princípio de tudo criou Deus os céus e a terra, dos pés à cabeça, Deus criou tudo. Ele criou da mais baixa profundidade até o mais alto dos céus. Então toda vez que um pagão perguntava a um judeu: você crê em que Deus? Eu creio no Deus criador do céu e da terra. Mas Jonas não responde assim, curiosamente. Ele acrescenta o mar. E é muito irônico isso. Eu creio no Deus criador do céu, do mar e da terra. Por quê? Porque isso já é Jonas reconhecendo: como eu quis me esconder no Deus que criou o mar no mar. Esse é um absurdo. Ele já se pronuncia aqui, ele já pronuncia a sua sentença: eu estou me escondendo do Deus que criou o mar no mar. E olha, irmãos, se aqueles homens estavam com medo, no versículo 5 vai dizer que eles olharam para a tempestade e eles ficaram com medo. No versículo 10, eles estão apavorados. O medo aqui triplica, versículo 10. Então os homens ficaram com medo e lhe perguntaram: o que é isso que vocês fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Por que você escolheu o nosso barco, né? Para se esconder do Deus que criou o mar, para desobedecer e se esconder do Deus que criou o mar. Por que você fez isso? E agora esses homens estavam totalmente desesperados. Eles perguntam a ele: olha, o que a gente deve fazer? Versículo 11. O que a gente deve fazer? Você conhece esse Deus. O que fazer? Qual é o tipo de sacrifício que a gente faz para que essa tempestade passe? O que nós devemos fazer? E Jonas, ele se mostra agora de fato como um crente. Um homem que está lutando contra o pecado do seu coração. Versículo 12. Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade caiu sobre vocês. Uma indagação aqui: quem foi que disse a Jonas
que se ele fosse lançado no mar, a tempestade ia se acalmar. Se Deus quisesse só punir Jonas e matar Jonas com todo mundo ali dentro. Como é que Jonas tinha certeza disso? Deus se revela a Jonas, mas Deus se revela a Jonas no início do capítulo. Ele diz, vai para Nínive, só. E Jonas obedeceu. Deus não teve uma revelação aqui e disse, Jonas, é a tempestade. Se você lançar no mar, eu acalmo. Senão, todo mundo vai morrer. Por que Jonas ele tem essa ideia? Porque Jonas somou 2 mais 2. E 2 mais 2 é 4. Jonas entendeu, olha, se eu sou responsável pela tempestade e o navio está perecendo por causa de mim, se eu for lançado no mar, a tempestade provavelmente vai acalmar. Jonas não tinha certeza aqui. Mas, provavelmente, porque se eu sou o pivô do que está acontecendo, Deus quer me matar, então se vocês jogarem no mar, numa tempestade, é isso que vai acontecer, eu vou morrer, e eu morrendo, a ira de Deus vai ser sanada. Eu sou o sacrifício ideal. Entenda, às vezes não vai precisar você ter uma revelação para você saber se você está no caminho de Deus ou não. Às vezes não vai precisar uma revelação, um sonho, um anjo descer para dizer a você. É só você somar 2 mais 2. É só você pegar a sua atitude e comparar com a palavra de Deus. Você pegar a sua atitude e ver se ela está condizente com a palavra de Deus, e você vai ver o quanto é lógico você fazer isso ou não. Jonas vai juntar 2 mais 2 e vai dizer, me joguem no mar. Eu vou morrer e Deus vai ficar, a ira dele vai ficar aplacada, porque eu desobedeci a ele. Jonas tinha certeza que ia morrer, agora acabou. E olha o coração daqueles homens, porque aqueles homens não queriam jogar Jonas. Eles não queriam sacrificar ninguém. Versículo 13. Ao invés disso, os homens remavam esforçando-se para alcançar a tempestade, para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Aqui a gente já tem uma noção. A tempestade aconteceu logo depois de eles saírem do porto. Por quê? Porque eles achavam que dava para remar para chegar à terra. Eles não estavam tão longe da costa assim. A tempestade ela aconteceu, em seguida eles saíram. Deu um tempinho, a tempestade veio. Eles achavam que podiam remar para chegar à costa aqui. Eles tentaram, não, vamos matar ele, vamos tentar, mas não dava, a tempestade não parava. A ideia de Jonas aqui, ela é a ideia mais cabível. Tem que jogar ele no mar. Então, antes de jogar, versículo 14, eles clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem. E não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Eles estavam temerosos, nós vamos sacrificar uma pessoa. Versículo 15, em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. A lógica de Jonas estava correta. Então, esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Alguns comentaristas acreditam na conversão desses homens. Eu acho um tanto difícil, talvez, porque assim, eles eram politeístas. Se eles anexaram a Deus ao seu panteão, não adianta. Tem que adorar somente um Deus. Mas a ideia aqui é porque a narrativa, por que a narrativa escrever isso, né? Os homens temeram muito, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Aqui parece que eles entenderam como agradar ao Senhor aqui. Mas o texto não foca nisso. E agora Jonas está no mar. Jonas, ele vai orar ao Senhor aqui. E é interessante porque, veja, o que é o peixe para a gente? Né? O que é que a gente, muitas vezes, quando ouve essa história, quando criança, acha que o peixe é? A gente acha que o peixe é a continuação do castigo. Afinal, você passar 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, não é uma coisa muito boa. Aqui Deus está continuando o castigo de Jonas. É claro que Jonas não iria passar por nada disso se ele tivesse obedecido ao Senhor. Mas Deus decreta todas as coisas. Deus providenciou a tempestade.
Deus, ele controla tudo. Ele controlou o coração dos marinheiros, ele controlou a tempestade, ele controla o peixe, ele controla tudo. Então tudo deveria acontecer como de fato aconteceu. E o que é o peixe? A gente pensa que o peixe é a punição. Não. O peixe é a misericórdia de Deus. O peixe é a salvação de Jonas, porque senão ele iria morrer afogado. Muitos acham que Jonas ficou na superfície do mar, clamando, né? E de repente o peixe foi lá e pegou ele da superfície, comeu e vomitou ele 3 dias depois. Não foi bem assim. Não é bem assim que a narrativa mostra pra gente. A narrativa mostra Jonas afundando. Jonas engolindo muita água, sem saber nadar aqui provavelmente, e afundando. E no fundo do oceano aqui, do mar nesse caso, o peixe vai lá e engole ele. É isso que a narrativa, que a poesia nos mostra. Veja o versículo 1 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Aqui nós temos um paralelismo, né? Porque ele diz assim: eu estava perdido, o Senhor me salvou. De novo, eu estava perdido, o Senhor me salvou. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, eu estava perdido de novo, gritei e tu ouvistes a minha voz. Esse ventre do abismo, ele é traduzido por Sheol. Sheol é traduzido assim como a casa dos mortos. É uma linguagem mais forte. Olha, eu estive morto esses 3 dias e 3 noites. Esse é o simbolismo aqui. É claro que Jonas não esteve morto literalmente. E nós entendemos que esse episódio de Jonas prefigura a morte e a ressurreição de Cristo. Tanto é que o próprio Cristo em Mateus vai citar a história de Jonas. Esse sofrimento aqui é um sofrimento perto da morte. É algo que se assemelha muito ao que Davi escreve nos Salmos, quando ele está prestes a morrer ali nas mãos de Saul, quando ele está se escondendo nas cavernas, quando ele estava prestes a ser capturado, o Senhor foi lá e teve misericórdia de mim. É a mesma linguagem, é uma linguagem comum na poesia judaica. Porque é interessante, se a gente parar para pensar, os dois estavam em estado de morte, tanto Cristo como Jonas. Os dois, eles saíram do convívio da terra por 3 dias. Essa é a simbologia, e por isso que acreditamos na literalidade da história de Jonas. Jonas não morreu, mas com certeza aqui ele chegou perto. E aqui nós temos um resumo da sua oração. Versículo 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por mim. Olha, ele me lançou nas profundezas do coração do coração dos mares. Jonas, ele cai e ele começa a afundar. Na prática, quem lançou ele foram os marinheiros. Mas aqui Jonas reconhece quem lançou ele. Quem me lançou foi o Senhor. O crente, ele acredita que a história é controlada por Deus. O crente não acredita em sorte. O crente não acredita em azar. O crente não acredita em horóscopo. Não, Jonas teve o azar de estar lá naquele barco e a tempestade vir logo nessa hora. Não, as tuas ondas e as tuas vagas me cobriram. Ele sabe que o oceano é o oceano de Deus, que Deus é o Deus do céu, do mar e da terra. E o que é que ele estava pensando? É o meu fim. Eu estou na casa dos mortos. Eu estou no Sheol, versículo 4. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Essa é a situação de abandono. Agora acabou. O Senhor me abandonou porque eu lhes obedeci. E agora eu vou morrer. Eu vou ficar com saudade da igreja. Esse é o último pensamento. Se Jonas morresse aqui, é isso que ele iria pensar. Eu vou ficar com saudade da igreja.
Seria o último pensamento dele. Olha o que é que ele fala. Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Esse é um dos indícios, irmãos, que a gente sabe que Jonas é um crente fidedigno. Eu vou sentir falta da minha igreja. Eu vou sentir falta do povo de Deus. O que é que você acha que vai sentir falta antes de morrer? O amor desse homem por Deus e o amor desse homem pelas coisas de Deus é uma evidência de que Jonas de fato era um eleito, apesar da desobediência. Versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Onde ficam as algas? No fundo do mar. As algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas estava no fundo do mar. Ele estava afundando. Até aqui só problema. Até a metade do versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. É interessante isso, né? Cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. É a ideia de você acreditar que o mundo dos mortos está debaixo da terra. É claro que o judeu não acreditava nisso, mas isso era um dito popular. O inferno está debaixo da terra, o inferno está após o oceano, está no núcleo da terra. Ali está o mundo dos mortos, ali está o mundo inferior. Ele vai usar meio que essa expressão: eu já estou aqui na porta do mundo dos mortos, eu já estou quase morto. E agora vem a virada no versículo 6: tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Tu, porém, é a mesma coisa que quando a gente lê Efésios 2:4, mas Deus, eu estava morto, eu estava na sepultura, eu estava preso morto em meus delitos e pecados, mas Deus, tu, porém, tu interviu em minha vida. Versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha, Jonas, ele reconhece a causa pela qual o peixe vem. O peixe é a resposta de oração. Veja, volte comigo, capítulo 1, versículo 17, que a gente não leu propositalmente. Diz assim, ó: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Entre o versículo 16 e o versículo 17 tem o capítulo 2 todo. Essa é a ideia. O capítulo 2 é uma recapitulação do que acontece enquanto Jonas está no mar e é engolido por o peixe. E agora no final do capítulo 1 a gente tem: e Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas enquanto ele... Veja, olha o que é que Deus faz. Deus, ele lança o desafio, ele lança a dificuldade, ele lança a provação, enquanto ele está providenciando a salvação. Enquanto Deus já tinha decretado e providenciado que o peixe estava a caminho, Jonas estava orando, Jonas estava fazendo poesia no mar. Né? Essa é a ideia. Deus já estava decretando tudo, mas antes dele ser engolido, veja, o ato do peixe engolir é a misericórdia de Deus. Jonas se vê perdido, não na barriga do peixe, ele se vê perdido no fundo do mar. E aí ele vai concluir. É claro que ele não conclui isso naquela situação. Ele vai dizer assim: os que adoram a ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Versículo 8. A inutilidade da idolatria. Jonas tinha um ídolo, a sua raiva. Jonas tinha um ídolo, a sua vontade de não pregar para os ninivitas. Essa é mais importante do que Deus. Eu vou para outro local. Aqueles que adoram a ídolos vãos abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Eu segui a minha raiva, eu segui a minha ira, e eu esqueci do quanto Deus é misericordioso. Aqui ele está na barriga do peixe. Deus é misericordioso. Eu estou vivo. Versículo 10.
mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi e cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas faz um voto. Ele está na barriga do peixe, ele está fazendo um voto. E ele conclui. O que é que eu concluo com tudo isso? A ti pertence a salvação. O que é que eu concluo com tudo isso? Eu tive que estar na barriga de um peixe para entender que Deus salva quem Ele quiser. E Ele não salva quem Ele quiser. Eu entendi a doutrina da predestinação. Jonas entendeu a doutrina da predestinação dentro da barriga de um peixe. E que não tem jeito, se Ele quer salvar o nisnivita, Ele vai salvar, porque a salvação não depende de mim. Não sou eu que escolho quem vai salvar. Não sou eu que escolho se eu vou me salvar ou não. Não depende de mim. Dentro da barriga do peixe ele diz: a Deus pertence a salvação. Versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas da terra. O peixe não cospe Jonas. O peixe vomita Jonas. Esse mesmo vomitou é uma expressão que Jesus usa lá para a carta, lá nas 7 igrejas, lá para Laodiceia. Quando ele diz: olha, vocês não são nem frio nem quente, vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar. É a mesma expressão. E muito provavelmente Jonas foi vomitado em Jope, onde ele pegou o barco. Ou seja, ele faltava 800 quilômetros para chegar em Nínive. Por quê? Porque Nínive não era uma cidade litorânea. O lugar mais próximo que ele poderia ser vomitado era Jope, onde ele pegou o barco. Ou seja, 800 quilômetros. Se você não tivesse feito nada disso, você talvez estivesse na metade do caminho ou já chegando lá. Mas agora vai lá, depois de 3 dias, e vai pregar em Nínive. E a gente encerra por aqui por hoje. O que é que a gente pode aprender com isso, irmãos? Primeiro, Deus é o Senhor de tudo. Ele vê o pecado das nações. Às vezes a gente pensa que Deus ele só está inteirado nos acontecimentos dos cristãos. Deus ele só sabe do que está acontecendo na igreja. Não, Ele é Deus de todos os povos. Existem crentes em todas as nações. A gente não pode selecionar os locais que Deus ama mais ou ama menos, não existe isso. Ele é o Senhor de todos os povos. Ele é o Senhor do ímpio e Ele é o Senhor do salvo. E Ele vai fazer pagar o ímpio e Ele tem misericórdia do salvo. Hoje o Evangelho é pregado a todas as nações. Deus controla tudo. Ele controla todas as circunstâncias. Ele manda a tempestade na hora certa. Ele manda o peixe na hora certa. O vento obedece a Ele. Ele está no controle de tudo. Crente não acredita, como eu disse, em sorte, em azar. Crente não consulta horóscopo no jornal ou em algum site para ver como é que vai ser o seu dia, dependendo da posição dos astros. De forma nenhuma. Tudo está na vontade de Deus. Deus, Ele rege tudo. Ele guia tudo. É por isso que a Bíblia, ela tem autoridade para falar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para nós, irmãos, a história tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Para nós não é o acaso que decide as coisas. Você não está passando por uma situação ruim, ou você não está passando por uma situação agradável, porque agora os astros, ou simplesmente você teve sorte. Simplesmente veio uma explosão e criou tudo. O acaso. Foi isso que criou as coisas? Não, nós acreditamos no Deus que controla todas as coisas. Deus teve compaixão dos ninivitas. Deus teve compaixão aqui nessa história dos marinheiros. Deus teve compaixão de Jonas. O peixe não era o castigo, o peixe é a misericórdia de Deus. Deus nos salva mediante ao que é prefigurado aqui. A concretização, o ápice de toda essa narrativa é de fato quem esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra.
A história de Jonas é uma analogia ao tipo da história de Cristo. 3 dias de Jonas, Jesus vai usar como essa analogia. E ele usa as pessoas para anunciar a sua mensagem. Deus poderia falar aos ninivitas de tantas formas. Ele poderia enviar um anjo. Ele poderia se revelar. Ele poderia usar os próprios sacerdotes ninivitas. Tocar no coração deles. Não, mas ele usa o método ordinário e ele disse, vai ser assim aqui. Podia ser por um método extraordinário, mas vai ser pelo método ordinário. Eu vou usar o próprio povo do Senhor, que odeia esse povo, para falar aos ninivitas. E depois que ele falar, eles vão se converter. Depois que ele falar. Esse vai ser o método. Deus, ele vai atrás dos seus filhos. Mesmo que eles desobedeçam à sua vontade. Irmãos, o que é que a gente entende com a história de Jonas aqui já do começo? Ainda bem que não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio, entenda, ainda bem que Jonas não escolheu seguir a sua teimosia. O livre-arbítrio, veja, em nosso estado caído, em nosso estado de pecado, nós jamais, se tivéssemos livre-arbítrio, iríamos escolher Deus. Jamais teríamos essa capacidade. Se Deus desse, é com você, dissesse, é com você, me escolha ou não, jamais teríamos essa capacidade. Se pararmos para pensar, a ausência de livre-arbítrio no nosso estado caído é a misericórdia de Deus. A ausência de livre-arbítrio é o peixe, que muitos achavam que era punição. Muitos acham que a ausência de livre-arbítrio é punição. Mas a ausência de livre-arbítrio é o peixe. É a misericórdia de Deus. Não ter a chance de escolher é de fato a grande misericórdia de Deus. E Deus decreta, não tem como você escolher, glória a Deus, você é meu e pronto. Sem livre-arbítrio. E Jonas vai entender isso. Seríamos descrentes, seríamos ímpios, se Deus fosse respeitar a minha e a sua vontade. Ele entrou na minha vida, ele entrou na sua vida e disse, você é meu e pronto, está decretado, e eu vou providenciar cada acontecimento para que isso aconteça. Amém?